Olá, fera Enem, aqui é professor de Edson, História do Brasil, e o assunto que eu trago para vocês são as invasões estrangeiras que ocorreram no Brasil durante o período colonial. E eu quero chamar a atenção para duas invasões. A primeira, a francesa. Os franceses, podemos dizer, afirmar, ratificar, que foram os primeiros a ter contato com o território brasileiro depois do Estado português. Aliás, os franceses foram os primeiros a questionar o Tratado de Tordesilhas. Francisco I, rei francês, chegou várias vezes a afirmar que não respeitava o Tratado de Tordesilhas, porque Deus, quando fez o mundo, não dividiu entre portugueses e entre espanhóis. Portanto, ele não respeitava o Tratado de Tordesilhas. Dessa maneira, ele se fez presente no Brasil desde o período pré-colonial. Há quem diga, inclusive, que quando se fala da madeira, quando se fala do pau-brasil, a presença francesa ela é mais efetiva do que o próprio Estado português. Os franceses que chegaram a ocupar o Rio de Janeiro, a chamada França Antártica, fizeram aliança com os índios, a chamada Confederação de Tamoios, um grupo de índios, tribos que eram tupinambás e tupiniquins, dentre outras, fizeram um acordo com os índios para lutarem contra os portugueses, a chamada Confederação dos Tamoios. Apenas do governo geral de Mendes Sá, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, é que conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E vocês acham que fica aí? Fica não. Os franceses vão para o Maranhão, formando a chamada França Equinocial. E na região permaneceram aproximadamente 3 anos, quando foram expulsos. E mesmo depois de expulsos do Maranhão, eles atuavam como rapinagem no litoral brasileiro, atuavam como corsários do litoral brasileiro. Durante muito tempo, a presença francesa se fez evidente no litoral brasileiro. Agora, uma outra grande invasão que a gente traz, ela está relacionada, se a questão dos franceses está relacionada lá no seu início, a questão do pau-brasil, nós trazemos agora a presença holandesa. E a presença holandesa, ela está diretamente relacionada à cana-de-açúcar. Os holandeses que refinavam, transportavam, distribuíam, cuidavam de todo o beneficiamento da cana-de-açúcar, além do processo de financiamento da cana-de-açúcar. Os holandeses, como cuidavam de todo esse processo, durante a União Ibérica, que foi o domínio espanhol sobre Portugal, os holandeses foram proibidos por Filipe II, rei da Espanha, de comercializarem com a cana-de-açúcar no Brasil. Os holandeses foram expulsos. Filipe II, que era inimigo da Holanda, decretou, e Filipe II, que era rei espanhol, mandando do Brasil agora, ele vai proibir que os holandeses tivessem relação comercial, lucrassem com a cana-de-açúcar. E aí, dessa maneira, os holandeses vão invadir. É a maior invasão, é a maior presença estrangeira, né? Tendo em vista que o Brasil pertencia a Portugal, que nós temos nesse período é a holandesa. Então os holandeses eles vão criar uma companhia chamada Companhia Geral do Comércio do Maranhão, e essa companhia ela terá por objetivo invadir o Brasil, se apoderar dos centros açucareiros, ter uma relação direta comercial com a cana-de-açúcar. Então, dessa maneira, os holandeses vão invadir no ano de 1624 Salvador, a chamada Jornada dos Vassalos. Invadindo Salvador, serão derrotados, não vão conseguir se estabelecer efetivamente em Salvador. Expulso de Salvador, no ano de 1630, os holandeses invadem Pernambuco, invadem Olinda, invadem Recife, e com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, eles acabam tendo acesso aos principais pontos açucareiros no Nordeste. A exemplo, puxando por Pernambuco, tendo acesso a Paraíba, ao Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alagoas e Maranhão. Eles vão dominar essa área, tendo Pernambuco, Recife, na figura de Maurício de Nassau, que será o governador-geral enviado pelos holandeses para poder administrar essa região. E dessa maneira, Maurício de Nassau fica no Brasil de 1637
a 1644. Maurício de Nassau vai se caracterizar pela tolerância religiosa, vai se caracterizar por um período de relativa paz, vai se caracterizar pelos empréstimos, vai se caracterizar pela concessão de crédito, vai se caracterizar pela questão da atuação no processo de urbanização, na prática do mecenato na vida de artistas, pintores, escultores, cientistas, para desenvolver essa região. Tá? Então, Maurício de Nassau é um período de relativa paz. No entanto, começa a surgir a incompatibilidade entre Nassau e entre a Companhia das Índias Ocidentais. Nassau e a Companhia já não mais se entendiam e, dessa maneira, Nassau acabou renunciando, Nassau acabou sendo demitido do Brasil. E demitido, Maurício de Nassau, vem os sucessores de Nassau. E os sucessores de Nassau vindo para cá vão adotar efetivamente a política da companhia. E a política da companhia consistia, agora, fim dos empréstimos, cobrança. Até conflitos religiosos aconteceram. E aí, devido a isso, vai surgir um movimento em Pernambuco para expulsar os holandeses do Nordeste, chamado de Insurreição Pernambucana. A Insurreição Pernambucana, ela se enquadra também como sendo um movimento nativista. A Insurreição Pernambucana foi um movimento liderado por brancos, negros e índios, a exemplo Fernandes Vieira, o branco, Henrique Dias, que era o negro, Felipe Camarão, que era o índio, tá? Um grande protagonismo das mulheres, e dessa maneira vai se expulsar os holandeses do Nordeste, vai se expulsar os holandeses de Pernambuco. Essa expulsão dos holandeses, no ano de 1654, os holandeses são expulsos do Brasil, e a expulsão dos holandeses de Pernambuco vai trazer uma enorme crise do açúcar. Porque essa enorme crise do açúcar será reflexo de alguns aspectos. Primeiro, por que o açúcar entrou em crise? O açúcar entrou em crise devido às guerras, às sucessivas guerras, porque temos que entender que a presença holandesa em Pernambuco se deu por 24 anos, e temos que entender que nós temos um período de relativa paz, que é o período de Nassau. Nós temos o período agora de expulsão. Então, Nassau saiu em 1644. Foram 10 anos para se tirar os holandeses de Pernambuco. Portanto, nós temos conflitos, guerras que desgastaram o açúcar, destruíram plantações, enfim. Então, além da seca, as sucessivas guerras. E um outro fator que nós temos que lembrar, que contribuiu efetivamente para a crise da cana-de-açúcar, foi exatamente a saída dos holandeses de Pernambuco e a produção de açúcar na região das Antilhas. A partir daí, a cana-de-açúcar, ela entra em decadência. Portanto, estudar as invasões estrangeiras é estudar basicamente duas invasões. A invasão francesa, que se deu principalmente no Rio de Janeiro, no Maranhão, e a presença holandesa que ocorreu no Nordeste brasileiro, a exemplo, principalmente em Pernambuco. E o que significou? Esse foi o professor de Edson, aula sobre o processo de dominação, de invasão estrangeira no período colonial. Valeu, abraço!